Muito bem, então a nossa aula 25, que é a primeira aula, é termometria e dilatação. Aqui tem um dos conteúdos mais simples de física, que é o estudo da temperatura. Aquele esquema de passar de grau Celsius para graus Fahrenheit para Kelvin. A parte algébrica é bem simples. O problema aqui é a teoria. Vocês têm que ficar muito atentos à teoria. Vocês vão ver que no final dessas 3 aulas vão surgir 3 conceitos, que é o conceito de temperatura, o conceito de energia interna e o conceito de calor. Esses 3 conceitos eles têm que ficar bem claros para vocês. Depois a gente vai fazer um resumo sobre isso, tá? No final das 3 aulas. A maioria das provas, a URGS, o Enem, eles trabalham muito na diferenciação desses 3 conceitos. É meio complicado porque a gente tende a confundir, né? Principalmente a palavra calor, a gente emprega ela de uma maneira errada. Hoje a gente vai ver o que é temperatura. A temperatura é a medida do grau de agitação térmica médio das moléculas. Vocês sabem que todas as moléculas estão em constante movimento e a temperatura é a grandeza que mede o grau de agitação. Então, olhem só. A temperatura não é uma forma de energia, a temperatura não tem nada a ver com transferência de energia, a temperatura é apenas uma medida. Eu gosto bastante de enfatizar isso aqui, ó. Botem ali no título ali, ó, que a temperatura é uma medida, a temperatura mede. Do ponto de vista da mecânica, tá, do livro 1, a gente pode dizer que a temperatura é a medida da energia cinética média das moléculas de um corpo. E aqui a palavra média é muito importante, porque vocês sabem que o movimento caótico ele é aleatório. Dentro do nosso corpo agora, tem moléculas que se agitam mais e tem moléculas que se agitam menos. A temperatura não pode ser a medida da agitação de uma molécula. Ela tem que ser a medida da agitação média das moléculas. E aqui cria um problema, tá? Porque como a energia cinética depende da massa, a gente tende, né, às vezes, questões que nos enganam a dizer que a temperatura depende da massa. Vocês estão vendo que se vocês têm um corpo frio, as moléculas estão mais, né, paradas, mais estáticas. Se vocês têm um corpo quente, as moléculas estão mais distantes. O movimento caótico é maior, estão mais agitadas. E isso não tem nada a ver com a massa. Se eu agora estou sem febre e tu aí assistindo a aula também está sem febre, nosso corpo tem a mesma temperatura. A energia cinética média de uma molécula minha e a energia cinética média de uma molécula tua é a mesma. E nós temos massas diferentes. Então, já bota aqui, ó, bem grande. Não depende da massa. Porque depois vai dar aquele rolo com calor e com energia interna. A temperatura não tem nada a ver com a massa. Mas aí tu pode dizer assim, tá, professor, mas na fórmula da energia cinética tem massa. Sim, só que tu tá fazendo uma média, né? O que é fazer uma média? Tu soma tudo e divide pelo número total de moléculas. Então, como é uma média, a massa vai se tornar irrelevante, porque é como se fosse a energia de apenas uma molécula. E uma molécula minha e uma molécula tua tem que ter exatamente a mesma energia se nós estivermos na mesma temperatura. A diferença é que eu tenho mais massa, então eu tenho mais moléculas do que vocês. Mas a energia de cada molécula é a mesma. A avaliação da temperatura é feita por um dispositivo super, ultra, chamado termômetro. Uma coisa mega tecnológica. Cara, todo mundo já viu um termômetro. Existem, né, hoje tá, pô, essa história do Covid aí, estão usando direto o termômetro que usa câmera infravermelha. Aqueles termômetros que é só apontar para a testa. Na realidade, ele mede a radiação que o teu corpo emite. Qual é o termômetro mais comum que a gente usa? O da dilatação de mercúrio, o termômetro de mercúrio. Mas todos os termômetros, eles funcionam da mesma maneira. Eles se baseiam no conceito de equilíbrio térmico, que a gente vai falar muito disso em calorimetria.
Sempre que vocês encostarem, sempre que vocês aproximarem dois corpos, esses dois corpos, eles vão trocar energia e não temperatura. Eles vão trocar energia até atingir o equilíbrio térmico. Isso se chama lei zero da termodinâmica. Anota ali. Lei zero da termodinâmica. Então, tu encosta dois corpos a temperaturas diferentes. Eles trocam energia até o momento que eles atingem o equilíbrio térmico. O que isso quer dizer? Até o momento que eles ficam na mesma temperatura. Quando eles ficarem na mesma temperatura, essa troca de energia cessa, essa troca de energia termina. Isso não quer dizer que os corpos fiquem com a mesma energia. Isso quer dizer que os corpos vão ficar com a mesma temperatura. Então, atingir o equilíbrio térmico é ficar com a mesma temperatura. Como a temperatura é uma medida, a gente tem que criar escalas para medir isso, né? Como é que foi? Pense, né? Comprimento. Tem a escala imperial, que é, né, lá dos americanos, pés, polegadas, jardas, e tem a escala francesa, que é metro, centímetro. Então, a mesma coisa acontece com temperatura. Tem uma série de escalas, existem mais de 10 tipos de escalas para medir temperatura. No ensino médio, é exigido que vocês saibam 3. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E tem que saber bem direitinho a diferença dessas 3. Bom, como vocês estão vendo, tipos de escala só tem 2. Ou a escala é relativa ou a escala é absoluta. As escalas relativas são as mais usadas no dia a dia. As escalas relativas são o Celsius e o Fahrenheit. Por que elas são relativas? O nome já diz, né? Relativo relaciona-se. As escalas relativas, elas relacionam-se com o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. As mais conhecidas, as mais usadas, são grau Celsius e grau Fahrenheit. Aqui já vou adiantar, tá? Por isso que eu deixei um espaço. Essas escalas, elas não são grandezas físicas. A URGS adora perguntar isso. Não, escreve ali, ó. Não são grandezas físicas. Isso aqui é um rolo gigante. Por quê? Se vocês se lembrarem da primeira aula, eu comecei ensinando para vocês o que é uma grandeza. Grandeza é tudo que pode ser medido. Aí chega lá no dia da prova, a questão vai te pedir assim: se eu meço a temperatura de um corpo em graus Celsius, isso é uma grandeza física? O que tu vai pensar? Bom, temperatura é tudo que grandeza é tudo que pode ser medido. Eu posso medir a temperatura de um corpo em Celsius ou Fahrenheit? Posso. Tá, então Celsius e Fahrenheit são grandezas físicas. E aí dá rolo. Por que eles não são grandezas físicas? Porque olha só, a temperatura mede o grau de agitação médio das moléculas que constituem o corpo. Os Celsius e o Fahrenheit não fazem isso. Tanto é que no Celsius e no Fahrenheit existe o zero. Aqui em Caxias, semana passada, deu 0 Celsius. Tá? Então quer dizer que quando um corpo está a 0 Celsius, ele não tem agitação molecular, as moléculas estão em repouso? Não. Então, os Celsius e o Fahrenheit, eles não medem agitação molecular. Os Celsius e o Fahrenheit, eles fazem uma relação, uma comparação entre a temperatura do corpo e o ponto de fusão e ebulição da água. E isso não tem absolutamente nada a ver com o grau de agitação molecular. Por isso que eles não são grandezas físicas, porque eles não medem absolutamente nada. Eles comparam a tua temperatura com a temperatura que a água congela e com a temperatura que a água ferve. Infelizmente, todo mundo tem que saber de cor. Qual é que é o ponto de fusão da água sob pressão de 1 atm? Né? Vamos botar aqui, ó, no meio aqui dos dois, condições normais de pressão e temperatura. Né? 1 atm de pressão. A gente vai ver depois que a pressão tem uma influência muito grande na fusão e na ebulição. Desculpe, a pressão. O ponto de fusão da água sob pressão de 1 atm é 0 Celsius e o ponto de ebulição é 100 Celsius.
Por que isso? Por que, né? Como é que funciona isso? Também vão ter perguntas teóricas sobre isso. O Celsius e o Fahrenheit, em épocas diferentes e em países diferentes, Celsius francês e Fahrenheit inglês, perceberam que sob pressão de 1 atm, a água sempre congelava e sempre ebulia na mesma temperatura. Então, eles entenderam que isso poderia se tornar um ponto fixo. Né? Isso aqui se chamam pontos fixos. E a partir desses pontos fixos, eles criaram as escalas termométricas deles. Por que eles não usaram álcool? Por que eles não usaram cobalto? Por que eles não usaram césio, sei lá, né, 137? Cara, eles usaram a substância mais comum que eles tinham acesso. Quando tu cria os pontos fixos para uma escala e tu quer que o mundo inteiro use essa escala, tu tem que usar uma substância que todo mundo tem acesso. Não adianta tu fazer uma escala criando como ponto fixo o ponto de fusão e o ponto de ebulição do urânio enriquecido 235. Ninguém vai ter acesso a essa substância. Então, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo tem acesso à água. Então, se usou como ponto fixo a água por causa da facilidade de reprodução da experiência. Então, se alguém te pedir por que a água foi usada como ponto fixo, a resposta é facilidade de reprodução da experiência. Então, para os Celsius, a água congelava a 0 graus Celsius e a água ebulia a 100 graus Celsius. Então, ele criou uma escala que se chama escala centígrada. A escala Celsius é uma escala centígrada, porque ela vai de 0 a 100. Aliás, vocês já devem ter visto pessoas mais velhas, né? Isso é comum entre os mais velhos usar essa expressão. Hoje está 20 graus centígrados. Isso está errado, tá? Porque grau e centígrado acabam sendo a mesma coisa. Por incrível que pareça, tu poderia dizer assim, ó, hoje a temperatura está 20 centígrados Celsius. Aí estaria certo. Tu pode substituir a palavra centígrado pela palavra grau, ou a palavra grau pela palavra centígrado, porque elas dizem a mesma coisa. Mas tu não pode esquecer a palavra Celsius, porque toda grandeza física precisa de uma unidade. E o centígrado não é uma unidade. A escala Celsius é uma escala centígrada porque ela vai de 0 a 100. Por exemplo, a escala Fahrenheit não é uma escala centígrada. Tu não pode dizer 32 centígrados Fahrenheit. Porque o Fahrenheit, ele resolveu dizer que o ponto de fusão da escala dele era 32 e que o ponto de ebulição da escala dele era 212. E a partir do momento que ele fez isso, ele criou uma confusão gigante para passar de Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Celsius. Entender por que o Celsius usou o 0 e o 100 é fácil, né? Ele era francês e os franceses adotaram um sistema métrico, eles adoram um sistema decimal. Então, nada mais normal do que usar o 0 e o 100. O Fahrenheit não tem explicação, tá? Sabe-se que o 32 ele tirou da temperatura da mulher dele, ele mediu a temperatura da mulher dele e deu 32, só que até hoje não se tem uma noção de que escala que ele estava usando, né? Porque se fosse a escala Celsius, a mulher dele estava mortinha, né? Tava, coitadinha, tá congelado. E o 212 também não tem muita noção de onde é que ele tirou. Só que qual é que é o problema que ele criou quando ele usou o 32 e o 212? As variações não são iguais. Se vocês olharem do 0 até o 100, nós temos, né, 100 unidades. Do 212, do 32 até o 212, a gente tem 180 unidades. Então, quando variar 1 grau Celsius, não varia 1 grau Fahrenheit. Por quê? Porque não é a mesma relação de variação. Então, para transformar de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius, tu tem que fazer um cálculo, tu tem que fazer uma regra de 3 composta. Então, a única confusão aqui é a parte matemática, justamente porque o Fahrenheit criou essa confusão. O Fahrenheit ele é posterior ao Celsius. Tá? Como é que é a regra matemática? Bom, aí, gurizada, vocês podem escolher, tá? Tem vários jeitos de fazer a mesma coisa. Eu vou ensinar vocês, basicamente, os dois tipos que tem. Ou tu pode fazer a regra de 3 composta, que é a mesma coisa que a regra de 3 normal, só que usando, né, 2 parâmetros, ou vocês fazem por gráfico. Eu gosto muito de fazer por gráfico, tá? A regra de 3 composta, ela compara as variações. Então, funciona assim, ó. Aqui no meio, vocês botem os Celsius, vão preenchendo aí. E aqui no meio, vocês botam o Fahrenheit.
para fazer a regra de 3 composta, cuidado, ó. As temperaturas menores ficam embaixo e as maiores ficam em cima. Por isso que eu desenhei aqui o termômetro, tá? Para vocês terem uma memória visual. Como é que funciona o termômetro de mercúrio? Aqui tem o mercúrio, né? O mercúrio fica aqui no bulbo. E aí, conforme tu vai aquecendo o termômetro, o mercúrio ele vai se dilatando e ele vai subindo. Então, tem que ser lógico para vocês que as temperaturas menores ficam embaixo e as maiores ficam em cima. Porque se tu inverter isso, tu tem que inverter a regra de 3, tá? Então, a regra de 3 composta, ela funciona pelas variações. Então, tu puxa uma flecha do meio para baixo e tu puxa outra flecha de cima para baixo. A mesma coisa aqui no Fahrenheit. Do meio para baixo, de cima para baixo. E aí tu iguala as variações. Então, qual é a primeira variação? É C menos 0. Essa flecha aqui, ó, do C para o 0. Depois, qual é a próxima variação? Do 100 para o 0. Então, C menos 0 sobre 100 menos 0 tem que ser exatamente igual à primeira variação do Fahrenheit, F menos 32, sobre 212 menos 32. E aí tá pronto. Aqui já dá para transformar. Se tu tiver um valor no Celsius, tu substitui ali, substitui no Celsius aqui, tu vai achar o valor em Fahrenheit. Se tu tiver um valor em Fahrenheit, tu substitui aqui, tu vai achar no Celsius. Só que, claro, o que a matemática faz? Simplifica para decorar a fórmula. Vocês precisam decorar a fórmula? Olha, eu acho que sim. É uma fórmula bem comum, é uma fórmula que é usada com uma certa frequência. O que dá para fazer aqui, né? C menos 0, qualquer coisa menos 0 é qualquer coisa. Então, C menos 0 é C, 100 menos 0 é 100. Então, isso fica igual a F menos 32. E aí, olha só, 212 menos 32 é o 180. Por isso que a variação do Celsius é 100 e a variação do Fahrenheit é 180. Dá para te cortar esse zero do denominador e dá para te simplificar o denominador por 2. Se tu simplifica só o denominador por 2, 10 dividido por 2 é 5. Então, fica C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Essa é a fórmula que a galera meio que decora. Não precisa decorar, se tu souber deduzir, mas é uma fórmula bem comum em física. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Essa fórmula transforma de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. O que é interessante vocês perceberem? Que isso aqui é a mesma coisa que a equação da reta de um gráfico. Tem um monte de questões que eles não vão trabalhar com as equações desse jeito aqui. Eles não vão trabalhar com os termômetros, eles vão trabalhar com gráfico, principalmente o Enem, que adora gráfico. E aí, gurizada, é a equação da reta. Quer ver, ó? Pega o verso da folha aí. Vou limpar tudo aqui, tá? Como é que ficaria o gráfico do Celsius em função do Fahrenheit? Vamos colocar grau Fahrenheit no eixo Y e vamos colocar o grau Celsius no eixo X. Tá, vamos lá. O que eu tenho que saber de cor? Os pontos fixos. 0 Celsius vale 32 Fahrenheit. Então, vai partir aqui do 32, né? O 32 seria o B, seria o termo independente. E aí, como é uma relação simples, é uma relação de primeira grandeza, tu vai ter o gráfico, que é uma reta. E aí, quando o Celsius valer 100, o Fahrenheit vale 212, né? Tá, e aí? Como é que seria a equação da reta desse gráfico? Y igual a AX mais B. Quem que é o Y? O Y é o Fahrenheit. Quem que é o A? Variação de Y sobre variação de X. A variação de Y é 180 e a variação de X é 100. Então, o coeficiente angular da reta, né? Nunca se esqueçam que o A é o coeficiente angular desse ângulo aqui, né? Então, é a tangente.
Então, eu vou ter 180 sobre 100. Quem que é o X? O X é o Celsius. E quem que é o B? O B é o 32. E aí, olha só, dá para simplificar o zero, dá para simplificar o zero. 18 sobre 10 é a mesma coisa que 9 sobre 5, né? Então, 9 sobre 5 vezes C mais 32. Tá vendo? Deu a mesma coisa que antes. Ah, professor, mas estou em dúvida ainda. Acho que não é igual antes. Tá, então, o que tu pode fazer aqui se tu quer deixar igual, né? Olha só. Tu pode passar o 32 para o outro lado negativo, né? Fica F menos 32 igual a 9C sobre 5. E aí, se tu ainda tem dúvida, tu pode passar esse 9 dividindo. Então, fica F menos 32 sobre 9 igual a C sobre 5. Então, é exatamente a mesma coisa. Tá? O que eu quis mostrar aqui para vocês? Fazer regra de 3 composta ou fazer a equação da reta é o mesmo procedimento. Vocês escolhem o que vocês querem fazer. Tem que saber fazer dos dois jeitos. Né? Às vezes tem gente que erra a regra de 3 composta e aí perde uma questão por causa de uma bobagem ali de uma álgebra ruimzinha. E aí, se tiver dúvida na regra de 3 composta, pega e faz a equação da reta e seja feliz. Não tem problema nenhum. Beleza? Vou limpar, vamos voltar lá pro livro. Beleza. Essa escala, essas duas escalas são as escalas relativas. Existem outras? Existem outras. A gente vai estudar as outras? Não, porque não faz parte do ensino médio. As mais comuns usadas no mundo são o grau Celsius e o grau Fahrenheit. Só que existe uma terceira escala que é a mais importante para nós, que é uma escala absoluta. Tu vê, a escala absoluta não vai grau. Não existe grau Kelvin. Só existe grau Celsius e grau Fahrenheit, porque o grau é uma medida relativa. Né? Por que quando a gente mede ângulo em graus, né, 360 graus, a gente usa grau? E por que quando a gente mede em radiano, a gente não usa grau? Justamente porque o grau é relativo e o radiano é absoluto. Então, a escala Kelvin, ela é baseada no zero absoluto. O que é o zero absoluto? Bom, vamos lá, né? Temperatura mede o grau de agitação molecular. Então, um cara chamado Kelvin pensou o seguinte: bom, se a temperatura mede o grau de agitação molecular, deve ter um valor de temperatura que a molécula para, que a molécula fica estática, que ela não se mexe mais. Essa temperatura foi calculada por ele através de uma experiência bem famosa, que é utilizando gases, até uma experiência relativamente simples de reproduzir. O Kelvin, calculando, encontrou que o zero absoluto é aproximadamente menos 273 graus Celsius. Aproximado, tá, pessoal? É menos 273,25, 21, 18, é um monte de números, tá? Nunca é número exato, né? Para o ensino médio é aproximadamente menos 273. Nesta temperatura, a molécula para de se mexer. Essa temperatura, segundo Einstein, será o quinto estado da matéria. Isso aqui é o quinto estado da matéria. Nessa temperatura, um corpo multiatômico se comportaria como se ele fosse feito de um único átomo. Não tentem imaginar, porque não tem como, tá? É um troço meio absurdo. Isso aqui provavelmente será uma das teorias do Einstein que nunca vão ser comprovadas, porque essa temperatura é inatingível. Não tem como tu chegar nessa temperatura. Essa temperatura só é obtida através de cálculos. Já foi chegado muito perto, tá? O recorde é menos 273,16, mas nunca se conseguiu chegar no 0,25, usando somente 2 átomos de ouro e resfriando eles tudo que dava. Tá? A temperatura do universo, para vocês terem uma ideia, longe da influência de qualquer fonte térmica, tu vai lá para os confins do sistema solar, longe da radiação do Sol, tu vai ter entre menos 271 e menos 272 graus Celsius.
Então, como essa temperatura é inatingível, mas ela é a menor temperatura possível no universo, o que se criou? Uma escala absoluta, uma escala que realmente mede a agitação molecular. E deu-se o nome dessa escala de Kelvin em homenagem ao Kelvin, que foi o primeiro cara a calcular isso. Então, menos 273 graus Celsius equivale a 0 Kelvin. Não vai grau porque não é relativo. Então, o Kelvin mede a agitação molecular? Claro que sim, né? Porque o 0 é quando a molécula está em repouso. Então, todas as fórmulas de física, todas as fórmulas de química, a temperatura deve ser medida em Kelvin, até porque o Celsius e Fahrenheit não são grandezas físicas. Existem exceções? Existem, a gente vai ver hoje ainda. Vão ter fórmulas que aceitam colocar em Celsius, porque a fórmula trabalha com a variação. Mas sempre que tu tiver dúvida, usa só Kelvin. A física e a química só aceitam Kelvin como medida de temperatura, porque o Kelvin é a única que realmente mede a agitação molecular. Então, a partir do momento que a escala Kelvin foi criada, as coisas ficaram mais simples. Só que a escala Kelvin, ela foi baseada na escala Celsius. Tá vendo aqui, ó? O 0 Kelvin é 273. O 0 Celsius é 273 Kelvin. O 100 Celsius é 373 Kelvin. Quer dizer, daqui para cá, o que nós temos? Uma variação de 100 igual a da escala Celsius. Então, se aumenta 1 grau Celsius, aumenta 1 Kelvin? Sim, porque é a mesma variação. O Fahrenheit é que está bugado ali no meio. Então, olha só. Como é que se transforma de Kelvin para Fahrenheit, ou de Kelvin para Celsius, ou de Celsius para Kelvin? É só tu somar ou tu subtrair 273. Então, aqui já tinha ficado para vocês aquela fórmula do Celsius e do Fahrenheit, né? Então, vamos anotar outra aqui, ó. O que é o Kelvin? O Kelvin é o Celsius mais 273. É só tu pegar a temperatura que tu tá trabalhando em Celsius e adicionar 273 unidades. Então, assim, ó, dá para escrever tudo junto, né? Naquela fórmula lá, ó, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, né? E se eu quiser escrever agora aqui, fazer uma igualdade com o Kelvin, o que eu faria? Bom, se tu isolar o Kelvin aqui, né? É Celsius mais 273. Se tu isolar o Celsius, fica Kelvin menos 273. E a relação é a mesma. Então, tu pode botar aqui, ó, Kelvin menos 273 sobre 5, para ficar igual ao Celsius. Claro que não precisa saber essa relação aqui de cor, tá? Mas essa aqui tu transforma qualquer coisa, né? Tu transforma de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Kelvin, de Kelvin para Celsius. Muito raramente poderia aparecer Fahrenheit para Kelvin. Tá, daí o que tu faz? Eu não uso essa relação aqui das três juntas, né? Eu transformo Fahrenheit para Celsius e aí depois eu só somo 273. Eu acho mais fácil fazer isso do que ficar usando esse gigantão aqui todo junto. E agora talvez venha a parte mais importante, tá? Que é a parte das variações. Aqui é o único rolo que eu vejo que vocês podem errar questões, tá? Vocês não podem confundir temperatura com variação de temperatura. Variação de temperatura é aumentar ou diminuir a temperatura. A variação de 1 grau Celsius é exatamente igual à variação de 1 Kelvin. Aumentar 1 grau Celsius é aumentar 1 Kelvin. Só que isso é a mesma coisa que aumentar 1,8 graus Fahrenheit. Aqui fiz muito grande, aqui saiu do quadradinho, mas tudo bem. Tá vendo? Se tu aumenta ou diminui 1 Celsius, tu tá aumentando ou diminuindo 1,8 Fahrenheit. Por causa daquela relação do 0 para o 100, do 32 para o 212. Né? Daqui para cá tem 100, daqui para cá tem 180. Então, 180 dividido por 100 dá 1,8. Então, pessoal, assim, ó, vamos falar bem claro, né? Dá para transformar de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius usando regra de 3, sem usar essa fórmula? Dá,
desde que tu saiba o que tu está fazendo. Por exemplo, assim, ó, quanto vale 5 graus Celsius em Fahrenheit, tá? Não precisam copiar isso que eu estou fazendo aqui agora, tá? Só preste atenção. Eu quero saber 5 graus Celsius em Fahrenheit. Quanto vale? Tá, daí olha só. Eu vou fazer essa regra de 3 aqui. 1 grau Celsius vale 1,8 Fahrenheit. Então, 5 graus Celsius é X Fahrenheit. Não copia isso que eu estou fazendo, tá? Barbada, né? X vezes 1 é X, 5 vezes 1,8 é 9. Tá, então olha só. 5 graus Celsius vale 9 Fahrenheit. Não, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Olha só, se 0 vale 32, né? Aonde que está o 5? O 5 está aqui para cima, né? Olha o visual. O 5 está aqui assim. Então é óbvio que 5 Celsius é mais do que 32 Fahrenheit. Como é que deu 9? Então, assim, qual é a cagada de fazer desse jeito aqui? Tu está dizendo que 1 grau Celsius vale 1,8 Fahrenheit. E isso não é verdade. Se tu quer fazer por regra de 3, o que tu tem que cuidar? São as variações que são iguais. Então, olha só. Né? É simples, mas dá rolo. A variação de 1 grau Celsius é a variação de 1,8 Fahrenheit. Né? Então, se eu variar 5 graus Celsius, qual é que vai ser a minha variação em Fahrenheit? Bom, aí sim. Tá, aí tu vai encontrar que a variação em Fahrenheit vai ser 9. Então, olha o que eu acabei de descobrir. Que se aumenta 1 Celsius, se aumenta 5 Celsius, aumenta 9 Fahrenheit. Então, se o 5 está aqui, né? Eu boto no termômetro. Do 0 aumentou 5, aqui do 32 vai aumentar 9. Quanto é que é 32 mais 9? 41. Tá. Então, 5 Celsius vale 41 Fahrenheit. Aí, ok. Aí tu pode fazer por regra de 3. Até se tu pensar um pouquinho na matemática, é isso que essa fórmula aqui faz. Ó. Celsius sobre 5, F menos 32 sobre 9, né? Como é que tem gente que decora essa fórmula? Olha só. Se vocês passarem o 9 para lá, fica 9C sobre 5 igual a F menos 32, né? Olha que fácil que é de entender. 9 dividido por 5 é 1,8. Então, fica 1,8C igual a F menos 32. Se tu isolar o F, o 32 passa para o outro lado positivo, né? O que é o F? Ó? É 1,8C mais 32. Esse seria o jeito mais rápido de passar de Celsius para Fahrenheit. Tu multiplica o valor em Celsius por 1,8, que é esse 9 aqui que eu fiz, né? E aí tu soma 32, porque 0 Celsius vale 32 Fahrenheit. Então, assim, são várias maneiras de fazer a mesma coisa. O truque é vocês não errarem. Só não façam a cagada de dizer que 1 Celsius vale 1,8 Fahrenheit. Não é isso que essa relação diz. Essa relação diz que o aumento ou a diminuição de 1 Celsius vai aumentar ou diminuir 1,8 Fahrenheit. Mas 1 Celsius não vale 1,8 Fahrenheit. Aliás, 1 Celsius, né? Se tu pegar 1 Celsius, aonde que ele vai estar? 1 Celsius vai estar aqui assim, né? Então, se eu aumento 1 Celsius, eu aumento 1,8 Fahrenheit, né? Então, aqui daria 33,8. 1 grau Celsius vale 33,8 graus Fahrenheit. Mas a variação de 1 Celsius equivale à variação de 1,8 Fahrenheit. Acho que ficou bem claro, né, pessoal? Beleza. Então, isso é termometria, tá? É bem mais matemática do que física. A única coisa que tem que saber de teoria é a definição de temperatura e lembrar sempre que a temperatura não depende da massa. Isso é muito importante para as próximas aulas. Agora vamos para dilatação. Dilatação é uma coisa que a URGS gosta bastante, tá? É um conteúdo sempre considerado fácil. Vão ser aquelas questões na URGS que é um pecado de errar. O Enem não trabalha muito com dilatação, tá? Eu praticamente não vejo questões do Enem envolvendo dilatação. A URGS e a PUC gostam. Então, o que é fácil de perceber? A temperatura mede o grau de agitação molecular. Se tu aumenta a temperatura, tu aumenta o grau de agitação das partículas. Quando tu aumenta o grau de agitação das partículas, elas vão ocupar mais espaço, né? A molequinha está agitando, né? Está fazendo uma ida e volta, ida e volta, ida e volta, ida e volta. Se tu aumenta, né, essa agitação, ela vai ocupar mais espaço. Então,
Geralmente, as dimensões de um corpo aumentam com o aumento da temperatura. Por que tem a palavra geralmente? Porque existem exceções. A única exceção que vocês têm que saber de cor é a dilatação anômala da água, que nós vamos ver depois. Então, geralmente, quando tu aquece um corpo, a dimensão desse corpo aumenta. E geralmente, quando tu resfria um corpo, a dimensão desse corpo diminui. Beleza. A gente estuda separado a dilatação dos sólidos e a dilatação dos líquidos. A gente não estuda a dilatação do gás, porque o gás ele não tem volume próprio. Tu só estuda a dilatação em substâncias que tenham volumes próprios. Então, só pode ser em sólido e em líquido. O sólido ele se dilata de três maneiras. Ele se dilata linearmente, superficialmente ou volumetricamente. Eu vou deixar os três aqui juntos na mesma tela. Vai ficar um pouquinho, né? Vai ficar pequenininho, mas é para vocês verem que as fórmulas são iguais. O que muda, né? O que determina se a dilatação é volumétrica, superficial ou linear? O formato do corpo. Se for um corpo muito comprido, né, se a dimensão mais pronunciável for o comprimento, se chama linear. Se for um quadro, por exemplo, um piso, né, de uma sala, a dimensão mais pronunciável é a superfície, vai ser superficial, e se for um objeto em 3D, a dilatação é volumétrica. Então, a dilatação linear é unidimensional. Escreve ali, ó, unidimensional. Ficou meio ruim aqui a letra, mas é unidimensional. Pô, a caneta estava tão boa até agora, vou começar a falhar. Unidimensional. Então, se ela é unidimensional, as unidades aqui vão ser metro, vão ser centímetro, vão ser milímetro, tá? Todas unidades de uma dimensão só. A variação do comprimento, o ΔL, é igual ao comprimento inicial vezes o alfa vezes o ΔT. ΔT sempre em letra maiúscula, né? Se botar ΔT minúsculo, fica tempo. Então, variação de comprimento é igual a comprimento inicial vezes alfa vezes ΔT. Qual é a única novidade aqui? O alfa. O que é ΔL? Variação de comprimento. O que é LO? Comprimento inicial. O que é ΔT? Variação de temperatura. O que é o alfa? Bom, aqui vai aparecer alfa, beta e gama. Alfa se chama coeficiente de dilatação linear. Anota ali. Coeficiente de dilatação linear. Desculpem aí, né? Mas a caneta começou a falhar um pouquinho. O coeficiente de dilatação linear é uma grandeza que depende do material. Faz uma flechinha aí e escreve. Só depende do material. É o material que determina se a substância dilata muito ou se a substância dilata pouco. Qual é um dos únicos rolos que existe aqui, tá? Vocês vão ver que a parte matemática aqui é bem simples. A teoria aqui é bem simples. Vocês estão vendo aqui a fotinha que eu coloquei, ó. Tu tem um objeto que tem um determinado comprimento inicial numa temperatura TO. Se essa temperatura for aumentada, esse objeto ele aumenta de tamanho, o comprimento dele aumenta, então essa partezinha azul clara corresponde ao ΔL, corresponde ao aumento no comprimento. Não existe unidade padrão para o ΔL e para o LO, tá? Como eu coloquei aqui em cima, vocês podem usar o ΔL, vocês podem usar o LO em qualquer unidade, metro, centímetro, milímetro. Porque o alfa, ele não tem unidades métricas na sua concepção. Qual é a unidade do alfa? A unidade do alfa no sistema internacional é grau Celsius na -1, que nesse caso vai ser a mesma coisa que Kelvin na -1. A unidade do alfa é grau Celsius na -1. Por que nesse caso, grau Celsius na -1 e Kelvin na -1 dão na mesma? Agora a gente chega naquela parte que eu falei para vocês que existem fórmulas que aceitam Celsius ou Kelvin. Tu tá vendo que o ΔL depende do ΔT.
Como é ΔT, tanto faz tu usar Celsius ou Kelvin. Então, aqui não interessa. Pode ser Celsius ou Kelvin. Não interessa. Qualquer unidade usada aqui vai dar certo. Menos Fahrenheit, claro, né? Então, sempre que uma fórmula física trabalhar com variação de temperatura, tu não precisa ficar transformando o Celsius para o Kelvin. Lembrem-se que o correto em qualquer fórmula é usar Kelvin. Se algum dia vocês chegarem numa questão de física e der tilt, e tu não te lembra que unidade usar, usa Kelvin, porque Celsius não existe. Mas quando a fórmula for delta, tu pode escolher Celsius ou Kelvin. Então depois eu vou voltar a falar desse alfa aqui, tá? Mas por enquanto eu só quero que vocês saibam que o alfa não tem unidades de comprimento na sua constituição. O que muda do superficial para o volumétrico? Bidimensional, tridimensional. A dilatação superficial, ela é em duas dimensões. Então a dilatação superficial, ela é bidimensional. Bidimensional. Tá ficando horrível aí, mas preenche ali, ó, bidimensional. Então aqui nós teremos metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Vai ser tudo unidades em duas dimensões. A variação na superfície é igual à superfície inicial vezes o beta vezes o ΔT. Agora muda de alfa para beta. O que vai ser o beta? Não precisa escrever aqui para não perder tempo. Beta é o coeficiente de dilatação superficial. De quem que o beta depende? O beta depende do material. É tudo a mesma coisa. Deixa eu tentar fazer o beta mais bonito aqui. Beta. Melhorou. Aí é a mesma coisa, tá? Qual é a unidade do beta? A unidade do beta é grau Celsius na -1, tudo igual. A unidade aqui vai ser grau Celsius na -1 ou Kelvin na -1. Tanto faz. Agora aqui que tem espaço, vou botar ó, grau Celsius na -1 ou Kelvin na -1. Não muda nada. E aqui do lado, eu já coloquei para vocês uma pergunta que é recorrente, tá? Vocês têm uma chapa e essa chapa tem um furo no meio. Tu aquece a chapa. Quando tu aquece a chapa, tu aumenta as dimensões externas da chapa. A chapa se dilata. Tá, e aí o que acontece com o buraco? O buraco aumenta ou diminui de tamanho? Por que essa confusão existe? Porque tem pessoas que podem pensar o seguinte, tá? Não precisam copiar isso no livro, tá? Senão vai ficar tudo rabiscado. Quando eu vou aquecendo a chapa ela vai se dilatando em todas as dimensões. Então ela vai aumentando assim, tá vendo? Ó? E aí, no momento que ela aumenta em todas as dimensões, ela também aumenta para dentro, entre aspas. Né? Tipo assim, aqui ela vai fazendo assim, ó. E aí o tamanho desse furo diminuiria. Não, tá, pessoal? Isso está errado. Porque para isso acontecer, tu teria que acrescentar material na chapa, tu teria que aumentar a massa. E lembre-se que a massa é invariável, né? Se tu botar numa balança a chapa fria e botar numa balança a chapa quente, o resultado da marcação da balança tem que ser a mesma. Então, a lei física diz o seguinte, tá? Se as dimensões externas aumentam, as dimensões internas também aumentam. Se aqui, ó, esse furo aqui, ó, tiver um diâmetro D, tá? E essa temperatura aqui for, sei lá, 20 graus Celsius, tá? Se tu elevar essa chapa a 200 graus Celsius e essa chapa, a parte externa dela ficou maior, então vamos chamar isso aqui de D'. O D' é maior que o D. Se existe um aumento na parte externa, também existe um aumento na parte interna. Podem escrever aqui, ó, aqui em cima dessa linha azul, ó. Escreve assim, ó. A lei diz o seguinte: um corpo maciço se dilata como se fosse um corpo oco se dilata como se fosse maciço. Aqui tá ruim para mim escrever, ó, mas vou tentar aqui, ó. Um corpo oco se dilata como se fosse maciço. Isso é o que a lei diz. Se dilata como maciço. Nem vou botar o fosse aqui, ó.
um corpo oco se dilata como maciço. Então, a dilatação é sempre de dentro para fora. Pensem que a dilatação é sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro. E a última dilatação é a volumétrica. A volumétrica, como o próprio nome diz, vai ser tridimensional, 3 dimensões. Então, tridimensional. Se ela é tridimensional, nós teremos metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico e assim sucessivamente. Então, sempre que vocês virem coisas cúbicas, já tem que saber que é volumétrica. A variação do volume é igual ao volume inicial vezes o gama vezes o ΔT. O que é o gama? É o coeficiente de dilatação volumétrica. A mesma coisa, qual é a unidade dele? Grau Celsius na -1, que é Kelvin na -1. Do que ele depende? Ele depende única e exclusivamente do material de que o corpo é feito. Tá, agora vem a parte importante, né? Até aqui é só decoreba de fórmula. Vocês vendo que as fórmulas são iguais, só troca comprimento, superfície e volume. Eles nunca vão dar para vocês o beta e o gama, tá? Não tem exercício que dá o coeficiente superficial ou dá o coeficiente volumétrico. Eles só dão alfa. E aí, o alfa é uma dimensão, o beta é 2 e o gama é 3. Então, qual é a relação entre os coeficientes? Ó, vamos subir ali e deixa eu apagar tudo aqui. A relação entre os coeficientes diz o seguinte, cara, o alfa é unidimensional, o beta é bi e o gama é tri. Então, o beta é o dobro do alfa, né? É 2 alfa. Ou, nossa, se tenta corrigir, fica pior. Então, o beta é 2 alfa, o gama... Ah, mas tá difícil, hein? Canetinha sapeca. O gama, ele é 3 alfa. Ele é o triplo do alfa. Se vocês quiserem escrever tudo junto, né, alfa, se vocês quiserem botar tudo numa igualdade, como a gente costuma fazer, ó, o alfa é exatamente igual ao beta dividido por 2, que é exatamente igual ao gama dividido por 3. Então aqui tu pode transformar alfa em beta, ou tu pode transformar beta em gama e gama em beta, que às vezes eles pedem, né? Se tu isolar o gama aqui, o que vai ser o gama? Vai ser 3 meios do beta. Aí tu separa os termos da igualdade. Mas aqui é pura matemática, então vocês têm a relação dos 3. O pega-ratão desse conteúdo é esse, tá? Vocês vão ver quando vocês estiverem fazendo os exercícios. A dilatação vai ser volumétrica ou superficial e ele não vai dar o beta ou o gama, ele vai dar o alfa, ele vai dar o coeficiente linear. E aí, antes de botar na fórmula, tu tem que multiplicar por 3 ou multiplicar por 2. Outro cuidado aqui é essa parte do comprimento final. Cuidem que na fórmula vocês não estão encontrando o comprimento final, vocês estão encontrando a variação do comprimento, ou a variação da superfície, ou a variação do volume. Nessas fórmulas aí vocês encontram o quanto a substância aumenta. E tem questões que fica muito mais fácil de resolver se tu usar direto a fórmula do comprimento final. Então, olha só, vamos usar o conhecimento que todos nós aqui temos. Vamos ver se... né, eu vou tentar dar uma aumentada aqui, ver se fica melhor de escrever. Ó. A gente sabe que a variação do comprimento... O que é variação em física? É o final menos o inicial. Então, a variação do comprimento é o final menos o inicial. Beleza? Se eu isolo o final, é óbvio que é só somar com o inicial, né? O que é o comprimento final? O comprimento final é a variação somada com o inicial. É lógico isso, né? Se eu tenho 10 centímetros e eu aumento 1 centímetro, eu fico com 11. Tá, mas o que eu posso fazer aqui em matemática? Ó? Eu posso abrir o ΔL. O que é ΔL? A gente acabou de ver lá em cima que ΔL é LO vezes o alfa vezes o ΔT. Mais LO, né?
Eu botei isso no lugar do ΔL. Tá, e aí o que eu posso fazer agora? Eu posso colocar o LO em evidência. Como tem LO aqui e como tem LO aqui, se eu coloco LO em evidência, sobra alfa delta T de um termo e LO dividido por LO fica 1. Aí a gente inverte para ficar mais bonito e escreve assim, ó. L é igual a LO, porque tu colocou em linha evidência, que multiplica 1 mais alfa delta T. Então essa fórmula aqui é a fórmula mais reduzida para encontrar o comprimento final. Tá vendo? O comprimento final é igual ao inicial, que multiplica 1 mais alfa delta T. Essa fórmula funciona para superfície e para volume também, é só tu trocar. Para superfície, tu vai trocar, vai botar S igual a SO, e no lugar do alfa tu vai colocar beta. E no volume também. Tu substitui V e VO, e no lugar do alfa tu coloca gama. Mas é muito difícil aparecer isso em volume e em superfície, tá? Isso aparece muito mais em comprimento mesmo. Beleza? É uma parte bem matemática, tá? Aqui vão ter quase nada de perguntas teóricas. Aqui vai ser só cálculo, só matemática. Muitas questões de porcentagem. Vocês vão ver que a parte do FAE vai ajudar bastante aqui. Dilatação dos líquidos. Vamos lá. Vira a página. Aqui sim é bem física, tá? Bem teoria. Qual é que é o problema de fazer um líquido se dilatar? Cara, não tem como tu, né, pegar a água e colocar a água, né, no fogão sem ela estar dentro de um recipiente, né? Por exemplo, eu quero ver a dilatação do ferro. Eu posso pegar uma barra de ferro e colocar essa barra de ferro dentro de um forno e aí eu meço a temperatura da barra antes e a temperatura da barra depois. Mas eu não tenho como fazer isso com líquido. Como é que eu vou jogar água dentro de um forno? A água tem que estar dentro de alguma coisa. Dentro de uma panela. Dentro de um, né, no caso ali, o que eu estou mostrando? Se vocês se lembrarem dos laboratórios de química, aquilo ali é um copo de Becker. Então, quando tu aquece um líquido dentro de um recipiente, tu vai ter duas dilatações. Tu vai ter a dilatação do líquido e tu vai ter a dilatação do recipiente onde o líquido está. Então, olha só, deixa eu pegar um quadro branco aqui para a gente pensar um pouquinho, que o truque aqui sempre é não decorar, tá? Imagina então que vocês têm uma panela, né? Com água, tá? Faz isso na tua casa hoje. Claro que tu não vai fazer, mas daria para fazer, tá? Aí tu bota nessa panela água. E aí tu pega com uma caneta lá, com um pincel, e tu marca o nível que a água tá. Tá? Então tu pinta aqui assim, ó, na panela, né? A água tá até esse nível aqui. A temperatura inicial é 20 graus Celsius. Tá, daí eu aqueço a água. Quando tu aquecer a água, é claro que a água vai dilatar. Aí a pergunta é, um líquido, ele dilata mais ou menos que um sólido? Então, vamos para a lógica, né? A dilatação ocorre porque as moléculas têm que se afastar. Num líquido, a força que mantém as moléculas unidas é maior ou menor do que no sólido? Menor, né, pessoal? No líquido, as moléculas estão mais dispersas, mais distantes. Então, no momento que tu aquece um líquido, é mais fácil ou mais difícil para as moléculas se afastarem do que no sólido? Mais fácil. Então, o líquido sempre dilata mais do que o sólido. O truque de entender a dilatação dos líquidos é isso, é entender que o líquido dilata mais. Então, o que acontece? Se eu pegar isso aqui não vou botar 200 aqui, porque senão, que nem eu fiz antes, né? Se eu estou usando a água nem existiria nessa temperatura. Vamos botar aqui, sei lá, 80 graus Celsius. Então, quando a água atingiu 80 graus Celsius, aí eu venho aqui e eu meço aonde que a água está. E aí eu vou ver o seguinte, né? O risquinho que eu tinha feito antes vai estar aqui, e aí a água subiu acima do risco que eu tinha feito antes. Então, isso aqui, ó, essa parte aqui é a quantidade que a água dilatou. Vamos supor que aqui tenha 1 litro de água, tá? Então eu posso dizer que a água dilatou 1 litro. Não, né, pessoal? Essa informação está errada. Porque o que eu não estou pensando aqui? Que o recipiente também aumentou. Vamos lá. Se o recipiente aumentasse a mesma coisa do que o líquido, se a dilatação do sólido e a dilatação do líquido fosse a mesma, tu nunca veria a água subindo, concorda? A água ficaria sempre no mesmo nível. Para a água aumentar em relação ao recipiente, significa que a água dilata mais do que o recipiente. Só que então, olha só,
A dilatação da água teve que ocupar o novo espaço criado, porque o recipiente aumentou de tamanho, só que além disso ela foi a mais. Então, esse 1 litro que tu está enxergando aqui é uma mentira para mais ou é uma mentira para menos? É uma mentira para menos. Na realidade, a água dilatou mais do que esse 1 litro, porque ela teve que ocupar o novo espaço criado pelo recipiente. Então, o truque da dilatação dos líquidos é entender que o que a gente enxerga é sempre uma mentira para menos. Tu sempre vê a água se dilatando menos do que na realidade ela está se dilatando. Isso se chama aparente. Olha só. O que eu fiz aqui no exemplo que eu peguei, tá? Que é o exemplo mais fácil de entender que a gente usa. Tu pega um recipiente e tu enche o recipiente até a boca. Tá? Esse recipiente, ele tá cheio até a boca. Numa temperatura inicial TO. Quase transbordando. Tu aquece. Quando tu aquece, uma parte vai transbordar. O que isso prova? Que a água dilatou mais do que o recipiente. Porque se o recipiente e a água dilatassem a mesma coisa, nada transbordaria. Então, se uma parte da água transbordou, significa que o líquido dilatou mais do que o recipiente. E aí tu recolhe esse líquido extravasado. E aí vamos supor, aqui tem 100 ml de líquido. Tá, então esse 100 ml aqui corresponde à dilatação do líquido? Não. Essa dilatação é chamada de dilatação aparente. O líquido extravasado é aparente. E o aparente é sempre uma mentira para menos. Na realidade, ela dilatou mais do que aparentemente tu vê. Então, olha só, existem 3 dilatações nos líquidos. Tu tem que trabalhar com a dilatação real, tu tem que trabalhar com a dilatação aparente e tu tem que trabalhar com a dilatação do recipiente. Então, o que é a dilatação real? É a dilatação do líquido. Claro que a dilatação térmica dos líquidos vai ser sempre volumétrica, tá? Escrevam aqui, ó. Não tinha falado isso antes, mas estou falando agora. Não tem como um líquido ele se dilatar superficialmente ou linearmente, vai ser sempre volumétrica, né? Vai ser sempre volume. Imagina só, calcule o comprimento que a água aumentou. Não, né? Vai ser sempre o volume que a água aumentou. Então, a variação de volume real, que é o que realmente acontece, tem que escrever o real aqui embaixo, ó, vai ser igual ao volume inicial vezes o gama real, o cuidado aqui é que nós vamos ter 3 gamas, vezes o delta T, vezes a variação de temperatura. É a mesma fórmula da variação volumétrica, só que se tu está trabalhando com a real, tu tem que escrever real. Se tu trabalhando com a aparente, tu tem que escrever aparente, ó. A variação de volume aparente, só escreve APA, é igual ao volume inicial vezes o gama aparente vezes a variação de temperatura. E agora vem o que interessa. Qual é a relação entre o real e o aparente? Aquilo que eu expliquei antes, né? Esse aparente aqui é uma mentira para menos. Por que ele é uma mentira para menos? Porque o recipiente também dilatou. Então, a dilatação real tem que ser sempre a soma das duas. O que é a dilatação real? Ó? A variação de volume real, que é o que realmente aconteceu, é igual à variação de volume aparente mais a variação de volume do recipiente. Tu tem que somar o que tu enxerga com o que o recipiente faz. E essa mesma relação vale para os gamas. O gama real, o coeficiente real, também é igual ao coeficiente aparente mais o do recipiente. Então, bota na cabeça, né? O que o líquido se dilata é o que tu enxerga mais o que o recipiente fez. Então, bota na cabeça que o que tu enxerga é sempre uma mentira para menos. Na realidade, o líquido se dilatou mais do que aquilo que tu enxerga. E aí, muito cuidado com a dilatação anômala da água. Vocês sabem que a água é uma substância muito doida.
A água é completamente maluca. Esses tempos atrás, até, os caras descobriram uma propriedade nova da água, que ninguém sabia que ela tinha lá, uma coisa que ela faz numa temperatura lá de, não me lembro o que é, tá? Uma coisa que não tem nada a ver, né? Que não serve para nada, mas enfim. A água, pessoal, ela é uma substância doida, tá? A água provavelmente seja a substância mais estranha do universo. A gente, como a água é uma coisa muito comum pra gente, a gente não se dá conta de como ela é uma molécula estranha. Ela é formada apenas por pontes de hidrogênio. Se vocês analisarem, vocês não estudam moléculas que são formadas só por pontes de hidrogênio, tá? Ah, mas eu estudo, por exemplo, amônia. A amônia tem pontes de hidrogênio. Sim, tem, mas ela não é só pontes de hidrogênio. A água ela é só formada por pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio elas têm um comportamento totalmente anômalo. O gelo flutua na água, né? É uma coisa louca. A maioria das substâncias, na sua fase sólida, elas são mais densas do que na sua fase líquida. A água é o contrário. Na fase sólida, a água é menos densa do que na fase líquida. Então, assim, ó, a água, dentre várias coisas que ela, né, várias estranhezas que ela possui, uma delas é que ela tem uma anomalia na sua dilatação. Essa anomalia ocorre entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius. Por quê? Porque o nome é dilatação anômala da água. E a água é líquida entre 0 e 100. Se fosse abaixo de 0, seria dilatação anômala do gelo. Se fosse acima do 100, seria dilatação anômala do vapor. Então, claro que essa dilatação anômala da água a gente só estuda de novo na pressão de 1 atm, tá? É sempre 1 atm de pressão, senão muda tudo. A água é muito suscetível a variações de pressão. O que tu tem que decorar, tá? Porque aqui nunca vão te perguntar o motivo, porque até hoje não se sabe muito bem o motivo, tá? Se sabe que é um problema das pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio sofrem um achatamento, mas não se sabe por quê. De 0 graus Celsius até 4 graus Celsius, a água está sendo aquecida ou está sendo esfriada? Está sendo aquecida. Se ela está sendo aquecida, o que deveria acontecer com ela? O volume dela deveria aumentar. Mas olha o gráfico aqui, ó. De 0 graus Celsius até 4 graus Celsius, o volume dela diminui. A água possui volume mínimo a 4 graus Celsius e não a 0, como deveria ser. Então, de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, o volume da água diminui. Anota ali. O volume diminui. É uma anomalia. Tu vê, ó, a água está sendo aquecida e o volume está diminuindo. E aí, vamos lá. Densidade ou massa específica para um fluido tanto faz, né? Densidade ou massa específica é massa sobre volume, né? O que acontece com a massa? A massa é invariável. Cuidado, né? Se tu medir a massa da água a 0, tu medir a massa da água a 4, a massa não pode mudar. Então, se a massa não muda, densidade e volume são inversamente proporcionais, né? Mantendo a massa, a densidade é inversamente proporcional ao volume. Olhem os gráficos, as linhas são invertidas, né? A 4 graus Celsius, a água tem o seu volume mínimo. Então, a 4 graus Celsius, a água tem a sua densidade máxima. Tá vendo? A densidade da água vale 1. Todo mundo, né, tinha decorado isso, te lembra? 1 grama por centímetro cúbico. Na realidade, a densidade da água só vale 1 se a temperatura for 4. Qualquer temperatura menor que 4 ou maior que 4, tá vendo? É 0,999, 0,9998. Claro que essa variação é tão pequena que para resolver problemas de empuxo, por exemplo, a gente desconsidera isso. Mas, na realidade, a densidade da água só vale 1 ou 1000 se a temperatura dela for 4 graus Celsius. Então, quando o volume diminui, deixa eu trocar de cor aqui, a densidade aumenta. Então, grava na cabeça. Opa. Grava na cabeça. Aumenta. A 4 graus Celsius, a água possui volume mínimo e densidade máxima. E aí, de 4 a 100 é normal. Eles adoram pedir isso, tá? A dilatação anômala da água é entre 0 e 100. Não. A dilatação anômala da água é entre 0 e 4. De 4 a 100 não tem anomalia nenhuma. De 4 a 100, a temperatura está aumentando. E aí, olha o volume aqui, ó. O volume está aumentando de 4 a 100.
Então, isso não é anômalo, isso é normal. Então, de 4 a 100 o volume aumenta. E aí, se o volume aumenta, a densidade diminui. Então, isso não é anômalo. Tá, professor, eu entendi. A 4 graus Celsius a água tem volume mínimo e densidade máxima. Grande bosta. O que isso muda na minha vida? Tudo. Talvez o ser humano nem tivesse na Terra se não existisse a dilatação anômala da água, tá, gurizada? Porque o clima da Terra seria totalmente diferente. E aí a gente não sabe se a gente teria evoluído como espécie ou não. Tudo, por menor que seja, muda tudo. Olha só. Tu já pensou por que o congelamento dos lagos e dos oceanos começa de cima para baixo? Quando tu mergulha numa piscina, aonde que tá a água fria? Embaixo ou na superfície? Embaixo, né? Nas partes profundas. Porque em cima, na superfície, a água tá pegando o calor do sol. Então é claro que a água em cima tá sempre mais quente e a água embaixo tá sempre mais fria. Até porque a gente sabe que o frio, né, desce porque ele é mais denso e o quente sobe. Então, quando tu pega a água normal, tu vai ter sempre água fria embaixo e água quente em cima. Tá, e aí? Como é que quando começa a congelar, o congelamento começa por cima e não por baixo? E aí, imaginem o mar congelando por baixo, né? O congelamento de baixo para cima, não tem nem como pensar nisso. Aí, né, tu ia congelando todos os peixes, todo, né, tu ia matando tudo, porque tudo ia ficando congelado. O que acontece na vida real? Na vida real, o congelamento começa de cima e como o gelo é um isolante térmico, ele impede que esse congelamento continue. Então, quando cria a camada de gelo, a água embaixo do gelo continua líquida e aí os peixes continuam vivendo. Toda a fauna e toda a flora marinha continua existindo. Olhem só. Desenha aqui no cantinho, ó. Desenha um recipiente, tá? Imagina que tu faça isso na tua casa hoje, tá? Tu pega um balde, enche esse balde com água e coloca ele no congelador. E tu tem um termômetro, tu consegue ficar medindo as temperaturas, acompanhando de maneira, né, on time ali, ao vivo, as temperaturas da água, tá? A gente sabe que a água congela a 0, mas a gente acabou de ver que o volume mínimo dela é a 4. Então imagina só, quando qualquer quantidade de água, quando qualquer molécula de água atingir 4 graus Celsius, essa molécula vai ser a molécula mais densa, olha o gráfico. E aí, o mais denso flutua ou o mais denso afunda? O mais denso afunda. Então, no momento que o balde começar a congelar, se tu conseguir medir a temperatura da água no fundo, tu vai ver que aqui no fundo vai ter uma camada de água que está a 4 graus Celsius. A água a 4 graus Celsius, como ela é a mais densa de todas, ela empurra as outras temperaturas para cima, porque ela tem que ficar embaixo. Então, logo acima do 4 graus Celsius vai ter uma faixa de água 3, depois vai ter uma faixa de água 2, depois vai ter uma faixa de água A1. Tu vê, ó, todas essas temperaturas são mais densas do que o 0. Então, todas essas temperaturas empurram a água que está a 0 graus Celsius para cima. E aí, como o congelamento é a 0 graus Celsius, aqui forma uma camada de gelo. Essa camada de gelo é um isolante térmico, tá? O gelo é um dos melhores isolantes térmicos que tem. Escreve aqui, ó, gelo, isolante térmico. Então, como é que funciona? Pega países, tá, muito frios lá, Islândia, Finlândia, Canadá. Cara, lá fora fica menos 30 graus Celsius, né, no ambiente. E a água embaixo continua líquida. Por quê? Porque quando cria essa camada de gelo aqui, ó, e às vezes essa camada de gelo chega a ter 1 metro, 2 metros de espessura, aqui dentro, né, as moléculas aqui dentro, elas têm energia. Essa camada de gelo não deixa essa energia das moléculas sair. Né, tu poderia pensar assim, ao contrário, né, que não existe, não deixa o frio entrar. Na realidade, não deixa o calor sair, né? A água a 4 graus Celsius, ela tem mais ou menos energia do que lá fora que está a menos 30, ela tem mais.
Então, na realidade, essa água que está 4 graus Celsius, ela deveria ceder energia para o ambiente. Mas o gelo não deixa, porque o gelo é isolante térmico. Então, mesmo que lá fora fique muito frio, a água, no fundo, continua líquida. E aí os peixes continuam vivendo, os corais continuam fazendo fotossíntese, as algas também, daí todo mundo permanece vivo. O mundo seria totalmente diferente se não existisse a dilatação anômala da água. A única explicação para o congelamento dos mares e dos lagos ser de cima para baixo é a dilatação anômala da água junto com o empuxo. Tá? A água a 4 graus Celsius, por ser mais densa, força as outras águas a subirem. Então, cuidem, tá? Isso é muito importante. Beleza? Sacaram? Vamos lá. Vira a página. Último conteúdo da aula de hoje. Aqui eu coloquei umas curiosidades para vocês entenderem, tá? Coeficiente de alguns materiais. Claro que aqui eu estou trabalhando com alfa, né? Os coeficientes lineares. Então, olhem, o chumbo é 27, o alumínio é 22, o cobre é 17, o ferro é 12, vidro comum é 8, vidro pirex é 3. Por que eu escolhi essa história de vidro comum e vidro pirex? O que é o vidro pirex? O vidro pirex é um vidro especial que ele suporta grandes variações de temperatura, né? O vidro pirex é aquele vidro que tu pode botar no forno, tu vai fazer uma lasanha. Dá para te montar a lasanha num prato de vidro, se for vidro pirex, e colocar essa lasanha no forno, vai atingir lá 200 graus Celsius e não trinca o vidro. Então, tem perguntas sobre isso, né? Por que o vidro comum trinca? O que é trincar, tá? O que é rachar? Quando trinca, quando alguma coisa, né? Até o metal trinca. Trinca, que é a mesma coisa que racha, ocorre porque dilatou, tá? Sempre que uma coisa trincou ou rachou, significa que ele teve uma dilatação excessiva. Tem que saber isso. A dilatação foi acima do que o material aguenta. Então, vão ter perguntas. Por que o vidro pirex não trinca? Cara, o vidro pirex não trinca porque o coeficiente dele é menor do que o coeficiente comum, né? Como o alfa do vidro pirex é menor do que o alfa do vidro comum, o pirex ele dilata menos. Se ele dilata menos, a chance de ele trincar ou de ele rachar diminui. Então, simplesmente isso, né? Quando eles criaram o vidro pirex, os físicos, os engenheiros criaram uma liga de vidro que tem um coeficiente de dilatação menor do que o vidro comum. Então, ele pode ser usado em várias variações de temperatura, né? Esse vidro ele pode ir tanto para o forno quanto para o congelador, porque ele suporta uma amplitude térmica muito grande. Outra coisa interessante de saber é a lâmina bimetálica. A lâmina bimetálica ela serve para um monte de coisas, inclusive para fazer os disjuntores lá, que a gente estudou em eletricidade, porque através de uma lâmina bimetálica tu pode abrir ou fechar um circuito. O que tu consegue fazer com uma lâmina bimetálica? Tu consegue escolher o lado que ela vai entortar, se ela vai entortar para a direita ou se ela vai entortar para a esquerda. Como assim? Olha esse desenho que eu peguei do Google, tá? Imagina que a 20 graus Celsius, essa lâmina bimetálica está exatamente na vertical. E a 100 graus Celsius ela entortou desse jeito aí que está mostrando na figura, tá? Qual é a pergunta que seria feita aqui? Quem que tem mais coeficiente nesse caso? O aço ou o latão? Quem que dilatou mais? O aço ou o latão? Então, olha só, vamos entender como é que funciona uma lâmina bimetálica, que é bem simples. Eu vou escolher dois materiais aqui, ó. Chumbo e ferro, tá vendo? O chumbo, o coeficiente dele é 27 vezes 10 a menos 6, do ferro é 12 vezes 10 a menos 6, tá? Então, o chumbo dilata bem mais do que o ferro, beleza? Vou pegar um quadro branco aqui, depois eu volto. Então, olha só. Imagina que eu faça uma lâmina bimetálica, de chumbo e de ferro. O que é uma lâmina bimetálica? São dois materiais diferentes soldados. Eles não podem sofrer escorregamento entre eles, porque senão não funciona. Então eu soldei duas chapas aqui, ó, do mesmo tamanho, tudo igual. Uma de chumbo e uma de ferro. Então em cima eu tenho chumbo, embaixo eu tenho ferro. Como vocês viram ali,
o chumbo dilata mais do que o ferro. Então, se essa lâmina bimetálica a 20 graus Celsius ela é horizontal, como é que seria o desenho dela a 100 graus Celsius? Agora eu quero desenhar ela a 100 graus Celsius. O que vocês têm que pensar? Numa curva, olha como é sempre tudo igual, né? Tudo a gente sempre volta para a cinemática. Numa curva, quem é que é mais comprido aqui? A parte de dentro ou a parte de fora? A gente sabe que é a parte de fora, né? O comprimento de uma circunferência é 2πr. Quanto maior for o raio, maior é o comprimento da circunferência. Então, variação de comprimento é igual a comprimento inicial vezes alfa vezes ΔT. O comprimento inicial das duas é o mesmo? Sim, esquece. A variação de temperatura vai ser a mesma? Sim, elas estão juntas. Tá, então quem tiver mais alfa vai se dilatar mais. A gente viu ali na tabela que o alfa do chumbo é maior que o alfa do ferro. Então, o chumbo tem que dilatar mais do que o ferro. Se ele dilata mais do que o ferro, ele tem que ficar para o lado de dentro ou para o lado de fora da curva? Para o lado de fora da curva. Então, nesse caso aqui, vai dilatar fazendo uma curva para baixo. Porque se o chumbo tem que ficar para o lado de fora da curva, a lâmina bimetálica vai ficar com o chumbo para o lado de fora e com o ferro para o lado de dentro. Notem que os dois se dilataram, os dois aumentaram de tamanho, mas o chumbo aumentou mais, porque ele ficou para o lado de fora da curva. Então, se eu pegasse essa lâmina bimetálica e invertesse ela, botasse o chumbo embaixo, eu faria essa lâmina bimetálica entortar para cima, porque quem dilata mais sempre fica para fora da curva. Então, o truque aqui é botar na cabeça. Quem dilata mais, fica para fora da curva. Então, vamos voltar lá. Olha só. Qual é que foi a pergunta que eu fiz? Quem é que nesse desenho tem mais coeficiente, o latão ou o aço? Isso é uma questão de prova. Tá, então, aqui era 20 graus Celsius, aqui era 100 graus Celsius. Tá, no momento que eu aqueci, essa dilatação, né, fez uma curva para a direita. Quem é que ficou por fora da curva? O latão, né? Tá vendo ali, ó, o latão é o branquinho e o aço é o azulzinho. Então, o branquinho ficou para fora da curva. Então, o alfa do latão tem que ser maior que o alfa do aço, para que essa lâmina bimetálica faça o que ela fez. Então, bota na cabeça. Numa lâmina bimetálica, quem dilata mais fica para fora da curva. E aí tu consegue resolver qualquer pergunta teórica que ele faça. E a última coisa da aula de hoje é a condução térmica, a mundialmente famosa fluxo de calor. Então, deixa eu limpar ali. Isso aqui tá na moda, tá, pessoal? Isso aqui caiu no Enem já. Ah, prof, então eu tenho que saber essa fórmula horrível? O Enem deu a fórmula, tá? Mas faculdades tipo a PUC, tipo a Santa Maria, que adorava isso aqui, não davam a fórmula. Mas não é uma fórmula comum de aparecer. O mais importante aqui é entender o que acontece. Porque a maioria das perguntas são teóricas sobre isso aqui. O Enem era cálculo, mas ele dava a fórmula, tá? Ele explicava como fazer a fórmula. E é o Enem desse ano, né? Provavelmente seja a questão mais difícil do Enem, do último Enem, tá? Eu coloquei essa questão aí no tema para vocês fazerem. Por coincidência, os dois fluxos que a gente estuda em física acabaram ficando uma aula atrás da outra. Você se lembra a última aula que a gente teve antes das férias? A última aula que a gente teve antes das férias foi a aula 24, a aula sobre indução eletromagnética, né? E aí a gente viu a fórmula do fluxo magnético, que é representado pela letra φ. Aqui a gente está vendo a fórmula do fluxo de calor. O calor ele se propaga através da matéria ou através do vácuo do espaço. Depois a gente vai estudar isso. Por enquanto, a gente está vendo o transporte de energia através da matéria. E, basicamente, aqui só em corpos sólidos, tá? Que a gente não estuda os líquidos e os gases, porque os líquidos e os gases eles se comportam de maneira diferente porque eles se movimentam. O sólido não. O fluxo de calor através de um sólido, representado pelo φ, a unidade do fluxo vai ser caloria por segundo. Já pode botar ali, ó. Caloria por segundo. Claro que caloria por segundo vai ser uma unidade usual, tá? Ou essa unidade no SI vai ser joule por segundo.
Não esqueçam que calor é energia, e energia é medida em joule. E se tu pensar joule por segundo, acaba se tornando watt, tá? Dá na mesma, né? Porque joule dividido por segundo é o watt. Então, a unidade do fluxo de calor pode ser watt. Mas geralmente vai vir caloria por segundo. O fluxo do calor depende do K, depende da área da onde esse calor está passando, depende da diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria e depende da distância que esse fluxo vai ter que percorrer. Ah, professor, achei meio complicado. Sim, vamos com calma. Primeiro, o fluxo de calor depende da substância, depende do K. K se chama condutividade térmica. A condutividade térmica caracteriza o material. Em unidades usuais, ela é caloria dividido por segundo vezes centímetro vezes grau Celsius. No sistema internacional, ó, aqui está no SI, ó, ela é medida em watt vezes metro na menos 1 vezes Kelvin na menos 1, porque na realidade é watt dividido por metro Kelvin. Então, olhem só. Cobre, 401. O cobre é um dos melhores condutores de calor que existe. Aliás, existe uma relação, crianças, entre a condução elétrica e a condução térmica. Tá? Todos os bons condutores elétricos também são bons condutores de calor. O ouro, a prata e o cobre, que são os 3 melhores condutores elétricos, também são excelentes condutores de temperatura. Olha ali, ó, ferro 53, a água 0,57, o ar seco 0,026, o ar é um isolante. Madeira entre 0,11 e 0,14, então a madeira é um péssimo condutor de temperatura, de calor, de energia térmica. Então, o K vai depender do material. O que é o A? O A é essa área aqui, ó, é a área da secção através do qual a energia vai ter que passar. Na realidade, ela é a grossura do material, é a bitola do material, que nem a gente viu lá na segunda lei de Ohm. Por que tem temperatura quente e menos temperatura fria? A gente vai estudar daqui um pouquinho que só existe fluxo de energia, só existe calor se existir diferença de temperatura. Mas aqui já está a dica, ó, temperatura quente menos temperatura fria. Não passa energia de um ponto para o outro se não existir diferença de temperatura. Até aqui o TQ sumiu aqui, ó. Coloca ali, ó, no livro que aqui é o TQ, ó, temperatura quente. O fluxo térmico sempre vai do quente para o frio. E o que é o L? Tu vai ver que o pega-ratão desse conteúdo é o L, tá? A confusão maior que existe é no L. O L é a distância que a energia tem que percorrer. O L é a distância que separa a fonte quente da fonte fria. Nesse caso aqui que eu desenhei, o L é o comprimento da barra, porque a fonte quente está de um lado e a fonte fria está do outro lado. Mas nem sempre vai ser o comprimento, tá? O L é a distância entre a fonte quente e a fonte fria. Escreve aqui no L, ó. Distância que separa as fontes. Por que é ruim decorar que o L é comprimento? Porque depende do formato do corpo, né? Tu tem que entender que o L é a distância que separa as fontes. O L é a distância que a energia tem que percorrer. Por quê? Olha só. Vou pegar um quadro branco aqui, depois eu volto, tá? Como é que seria esse L numa panela? Vamos lá. Tu pega uma panela, vamos tentar fazer um desenho em 3D aqui, né? Imaginem o fundo da panela ali, que geralmente é uma panela circular. Tá, e daí tu tem a panela. E aí o que acontece? Eu boto uma comida para esquentar dentro da panela. Assim, daí o que tu vai fazer? Tu vai tocar fogo na panela, né? Então o fogo ele vai estar aqui na parte externa da panela. Então aqui tu vai ter a fonte quente, a temperatura quente. E o que tu quer? Tu quer que a energia, tu quer que o calor passe de fora da panela para dentro da panela. Né? Aonde que vai estar a temperatura fria? A temperatura fria vai estar dentro da panela. Tá, então o que vai ser o L? Então se tu pensar, o A é isso aqui, né? Isso aqui, né? A panela é redonda, então vamos desenhar isso aqui
olhando a panela, imagina olhando a panela de cima. Então, a área do fundo da panela vai ser o A. E aonde que vai estar o L? O L é a distância que separa a fonte quente da fonte fria. Então, se tu desenhar a panela em 2 dimensões, o que tu tem aqui? Tu tem a espessura do fundo da panela, né? Então, o L vai ser a espessura do fundo. Vai ser essa distância aqui, ó. O L vai ser o E. Vai ser a espessura do fundo da panela. Por quê? Porque é essa distância que o calor tem que percorrer. O calor não vai ter que percorrer o comprimento da panela. O calor vai ter que ir, né? Aqui tu vai ter a chama, o calor vai ter que ir de fora da panela para dentro da panela. Então, por isso que panelas com fundo grosso, por exemplo, tu tem aquelas panelas da vovó, aquelas panelas de ferro que tem o fundo bem grosso, demora bastante para aquecer aquela panela, porque o fundo dela é grosso, então o calor ele tem uma distância grande a ser percorrida. Tu pega, por exemplo, uma frigideira para fritar um ovo. Peguem uma frigideira e meçam a espessura do fundo. O fundo é bem fininho, porque o objetivo da frigideira é que ela se aqueça o mais rápido possível. Então, não adianta tu decorar que L é comprimento. Voltando lá. Tu tem que entender o que é o L. O L é a distância que separa a fonte quente da fonte fria. Às vezes vai ser o comprimento, às vezes vai ser a espessura do material. Depende do exercício. Por que esse conteúdo é tão importante? Porque esse conteúdo explica as sensações de calor e frio. Cuidado, né? Frio não existe. Vocês sabem disso. Não existe uma fonte que produza frio. Pensa só, aonde que tem uma fonte que produza frio? Não existe. O que é frio? Frio é a ausência de calor. Então, quando que o ser humano sente calor? Quando que o ser humano sente frio? E a gente emprega o calor de maneira errada. A gente sente calor quando a gente ganha energia, quando a nossa temperatura corporal está aumentando, porque nós estamos ganhando energia. E a gente sente frio quando a gente perde energia, porque a nossa temperatura corporal começa a diminuir. Então, as sensações de calor e frio deve-se à diferença de condutividade térmica entre os materiais. O que determina a sensação de calor e frio, gurizada, é o K. Por isso que o K é tão importante em física. Se tu encosta num pedaço de madeira e tu encosta num pedaço de ferro, tu sente a madeira quente e tu sente o ferro frio. Mas a temperatura dos dois é a mesma. Se aí na tua casa agora, tu tem um pedaço de madeira e um pedaço de ferro, o pedaço de madeira e o pedaço de ferro, eles estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, o pedaço de madeira vai estar a 20 graus Celsius. Aí dentro da tua casa agora está 20 graus Celsius. E o pedaço de ferro também está a 20 graus Celsius. A temperatura deles é a mesma. Mas por que quando a gente encosta na madeira, encosta no ferro, a nossa sensação é que a madeira é quente e que o ferro é frio? Porque o ferro ele é um excelente condutor de calor comparado com a madeira. A madeira é um isolante, olha o coeficiente dela comparado com o do ferro. Então, o ferro ele vai roubar energia do teu corpo mais rápido do que a madeira. A madeira também vai, né? Qual é a temperatura do teu corpo? 36,5. Se tu encosta um corpo que está a 36,5 num corpo que está a 20, é claro que tu vai aquecer a madeira, mas tu também vai aquecer o ferro. Só que como a condutividade do ferro é grande, o ferro rouba calor do teu corpo mais rápido do que a madeira. Então, tu sente o ferro frio e tu sente a madeira quente, mas a temperatura dos dois é a mesma. Então, tem questões que cobram isso, né? A sensação de tato é uma coisa boa ou é uma coisa ruim para te medir temperatura, né? O ser humano é bom ou ruim para medir temperatura usando o tato? É horrível, porque o nosso tato ele vai nos dizer que as temperaturas dos corpos são diferentes, quando na realidade elas são iguais. Por isso que é aquela história de eu vou medir a febre da pessoa, daí tu encosta a mão na testa da pessoa. Não rola isso aí, né, pessoal? Tem que usar o termômetro, né? Isso aí é lenda viva. Claro que tu pode ver se a pessoa está mais quente ou mais fria comparado com outra pessoa, mas tu não vai conseguir ter uma medida precisa da temperatura dela usando o tato. Então, estudem essa fórmula, pensem nessa fórmula, tá? Essa fórmula ela é bacana. Foi uma questão difícil que caiu no Enem. As unidades aqui, ó, né, tá vendo aqui que tá usando grau Celsius, tá? Por que usa grau Celsius? Porque é temperatura quente menos temperatura fria, então é uma variação de temperatura.
Isso aqui é uma medida de comprimento, né? Uma medida de distância, então isso aqui vai ser sempre em metros no SI, e a área vai ser sempre metro quadrado, tá? Só que vocês já têm a manha que tudo depende da constante. Por exemplo, essa constante aqui que eu coloquei, ela estava em centímetros aqui, ó. Então, tu teria que usar o comprimento em centímetros e a área em centímetro quadrado. Vocês sempre vão ter que se basear pela constante. A maioria das questões que caem dessa fórmula não incomodam isso, né? Não tem que ficar trocando muito de unidade, porque a fórmula em si já é difícil. Mas aquela do Enem, por exemplo, tinha também que trocar a unidade, né? Porque o Enem pegou bem pesado. Beleza, gurizada? Era isso. Vou encerrar aqui a gravação. Bastante coisa para vocês estudarem, fazer todos os temas. Vou ficar disponível aqui agora ao vivo para quem quiser fazer alguma pergunta que não entendeu alguma coisa, tá? Mas a teoria era isso. Bom estudo, se puxem essa semana, vamos retomando, né? Já tem um monte de exercício para fazer, vamos lá. Abraço para quem for sair, boa semana, façam todos os temas. Tchau, tchau.